João 14, do verso 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar nesse instante. Senhor, Deus amado, bendito, soberano, exaltamos o teu nome e, como cantamos há pouco, confiamos plenamente somente em Jesus Cristo, nosso Redentor, por meio de quem nos apresentamos na tua presença nesta noite. Louvamos o teu nome, Senhor, pois podemos ter plena convicção de que neste momento de pregação da palavra, o Senhor, ó Deus, cumprirá mais uma vez a tua promessa de falar ao nosso coração e de formar em nós o caráter de Cristo. Nos ajude a compreender o texto sagrado para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante a vida, muitas são as circunstâncias que podem levar os crentes a ficar desanimados, a ficar angustiados, entristecidos, por estarmos vivendo em um mundo caído. Estas circunstâncias difíceis, elas não são hipotéticas, elas não são algo que, quem sabe, irão acontecer, mas são uma grande realidade e dura realidade que os crentes precisam enfrentar. E um bom exemplo está no contexto do texto que nós lemos nessa noite. É preciso lembrar aqui que você está vendo os últimos momentos da vida de Jesus e os últimos momentos de Jesus ensinando diretamente os seus discípulos antes da sua entrega definitiva na cruz do Calvário. João anunciou aí no começo do capítulo 13, dê uma olhada, que estava próxima a hora de Jesus ir para o Pai. Diz ele assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João registrou as palavras do próprio Jesus acerca deste momento, ainda no capítulo 13, verso de número 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. E agora então, Jesus está diante destes homens que durante 3 anos estão convivendo constantemente com ele, dia e noite, tendo comunhão perfeita, e ele está dizendo: eu não vou mais estar com vocês, vocês não podem ir para onde eu vou. E é diante dessa declaração do Senhor Jesus Cristo que Pedro pergunta: para onde que o Senhor vai, que a gente não pode seguir? Que negócio é esse? O que é que está acontecendo? E de forma soberba, Pedro afirmou ainda que poderia ser que muitos dos discípulos viessem a abandonar a Cristo, mas ele nunca iria fazer isso. Razão de Jesus então alertar a Pedro: antes de o galo cantar, você me negará por 3 vezes. E não é difícil, irmãos, diante de tudo o que está acontecendo aqui neste contexto, pensar que o coração dos discípulos estivesse imerso em um turbilhão de sentimentos, e sentimentos distintos uns dos outros. Porque veja só, eles ouviram que não estariam mais com o mestre, eles tomaram conhecimento
de que entre eles havia um traidor. Isso despertou a curiosidade e o espanto destes homens. Eles começam agora a perguntar: porventura sou eu, Senhor? O mestre vai embora, existe um traidor entre eles. E em meio a tudo isso, vem então a ordem de Jesus no versículo 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Esta palavra que aparece aqui, traduzida na sua Bíblia por turbar, tem o sentido de mover-se para frente e para trás. Sabe uma pessoa que está agitada e ela não consegue ficar parada e ela está o tempo todo? Essa é a ideia de turbar-se. Uma pessoa que está agitada de um lado para o outro. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: vocês não podem ficar estremecidos. O coração de vocês não pode permanecer agitado. Veja que Jesus não está dizendo aqui que isso iria acontecer. Jesus está dizendo que isso estava acontecendo naquele momento. O coração dos discípulos se encontrava desta maneira naquele momento. Já estava experimentando toda esta agitação. Razão então de Jesus dar esta ordem: vocês precisam mudar de atitude. Vocês não podem permanecer com o coração desta maneira. E então nestes 3 versículos ele vai oferecer razões para que os discípulos sosseguem o coração. Não tenham o seu coração agitado. Esta passagem bastante conhecida é vista pela maioria dos comentaristas como uma descrição do céu e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então a interpretação mais comum que você já ouviu e mais tradicional é que a casa do Pai são os céus e que as várias moradas são os locais onde os crentes habitarão. Há algumas traduções que trazem: na casa do meu Pai há muitas mansões. E isso deu ensejo a muitas interpretações, tentativas de interpretação, dizendo que o céu é um local onde há vários tipos de mansão, distintas e diferentes, e que cada crente habitará em uma mansão diferente, ou em uma morada diferente, dependendo do galardão que ele iria receber. Talvez você já tenha ouvido alguém falando assim. Mas há um problema que surge com esse tipo de interpretação, que é o fato de Jesus dizer: eu estou indo preparar lugar. Na casa do Pai há ou não há moradas? Porque ele está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou e vou preparar lugar. Essas moradas estão preparadas? Estão em construção? O que seria isso? O que Jesus estaria dizendo então aos seus discípulos? Além disso, se o objetivo de Jesus aqui era consolar os seus discípulos acerca da sua ausência, e veja, ele está dizendo que ele não mais vai estar com os discípulos. É isso que está trazendo inquietação ao coração destes homens. Se ele tem como objetivo consolar esses discípulos, como é que uma promessa acerca de uma segunda vinda, que não ocorreu durante a vida dos apóstolos, iria trazer consolo? Estes homens passaram a vida inteira esperando a vinda de Jesus para ter algum tipo de consolo e não viram isso acontecer? Na verdade, nós já estamos no ano de 2023. O Senhor ainda não retornou, apesar de crermos que isto é certo e de que a sua vinda é iminente e de que um dia estaremos com Ele para todo sempre nos céus. Ainda lá no meu tempo de seminário,
eu tomei conhecimento de que há outra possibilidade de interpretação desse texto. Então eu estudei um bocado esse texto e as outras posições, e apesar de a maioria dos comentaristas entender que é o céu e que são as habitações dos crentes, eu estou do lado da minoria, eu estou do lado daqueles que não entendem assim esse texto. Não é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Eu sigo aqui a interpretação do meu saudoso professor de grego, reverendo João Alves dos Santos, que tem um artigo excelente a respeito disso. Depois você pode procurar, está lá disponível na internet. E eu creio que a forma como ele interpretou esse texto, a exegese que ele fez desse texto, se adequa melhor ao contexto e de fato traz consolo ao coração atribulado, ao coração que enfrenta dificuldades. Você aprenderá nessa noite que o texto fala sobre como é que você age nas tribulações. Porque no meio das tribulações, a semelhança do coração dos apóstolos, o seu coração pode experimentar esta quantidade de emoções bastante distintas. Como é que você age diante das tribulações? A primeira lição do texto: você precisa continuar firme na fé. Veja o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus parte de uma constatação, como eu disse. O coração destes homens está experimentando emoções, um turbilhão de emoções. Coração, nós sabemos na Escritura, é a sede dos pensamentos, das emoções, da vontade. Este coração está atribulado, ele ficará ainda mais. Se você quiser lembrar de um exemplo de como estes homens estarão após a morte do Senhor Jesus Cristo, é só você se lembrar daqueles homens no caminho de Emaús, que estão entristecidos, cabisbaixos, e que Jesus passa a andar do lado deles, perguntando qual é o motivo de tanta tristeza, e eles então começam a relatar tudo o que tinha acontecido, perguntando assim: você é o único que não sabe o que está acontecendo por aqui? O Messias, aquele que a gente esperava que era o Messias, foi morto. Já passaram 3 dias desde a sua morte. As mulheres foram lá no sepulcro, falaram que não tinha nada no sepulcro, mas ainda assim esses homens estão tristes. E é por isso que eles são repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo, como nécios e tardos de coração para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Aqueles homens estavam tão tristes que eles não reconheceram a presença do Senhor caminhando com eles, exceto depois daquele momento em que o Senhor parte o pão e dá graças. E é naquele momento que os seus olhos se abrem novamente e eles dizem: o nosso coração estava ardendo enquanto ele falava conosco pelo caminho. Há, de fato, como dito na introdução, um turbilhão de emoções. Mas não é dessa maneira que os discípulos deveriam estar naquele momento, e é por isso que Jesus está dando uma ordem direta: não se turbe o vosso coração, não fiquem agitados. Essa é a ideia. Não fiquem agitados. Credes em Deus. A construção gramatical no grego traz a ideia de continue crendo em Deus. Não cesse de crer em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Então essa é outra maneira que pode ser traduzida esta expressão: continue crendo. A ideia é que, a despeito de toda a adversidade, de toda a tristeza pela notícia da partida do Senhor Jesus Cristo, estes homens deveriam se manter firmes na fé. E é importante notar aqui, irmãos, que Jesus, o supremo pastor, o nosso sacerdote, como nós cantamos aqui há pouco, está diante de um momento terrível na sua vida. Um momento em que ele enfrentará a ira do seu Pai. Nos sinóticos você sabe que ele esteve orando
junto com os discípulos, ou estará orando junto com os discípulos, dizendo que o seu coração estava entristecido até a morte, pedindo que os discípulos orassem com ele, mas a despeito de tudo isso, de tudo que ele vai enfrentar, Jesus, o bom pastor, está preocupado em consolar o coração dos seus discípulos. Ele se ocupa em falar ao coração dos seus servos. E esse então é um excelente exemplo daquilo que João falou no comecinho do capítulo 13. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não cessa de se importar com os seus. É assim que ele olha para você. Ele não cessa de oferecer a você palavras de consolo. Note que a ordem para continuar firme na fé será dada novamente no versículo 27. Dê uma olhada lá. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Mesma coisa que ele falou lá no início, no versículo 1, ele está repetindo aqui. Não se turbe o vosso coração, mas aqui ele acrescenta ainda mais uma frase, nem se atemorize. A ideia aqui é não se acovardem, não tenham medo, não fiquem agitados e não tenham medo, fiquem firmes. Essa firmeza é possível para aqueles que continuam crendo em Jesus Cristo em meio às suas tribulações. Então aqui na primeira lição do texto, você percebe que em meio às tribulações é preciso continuar firme na fé. O Senhor Jesus Cristo conhece aquilo que se passa no seu coração. Do mesmo jeito que ele conhecia o coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos próximos, ele conhece o coração de cada um daqueles que estão aqui nessa noite. Ele sabe quais são as suas dores, ele sabe quais são os seus temores, ele sabe quando a ansiedade invade o seu coração. Não há tribulação pela qual você passe que esteja oculta aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele está mostrando aqui é que se você se mantiver firme, você não precisará ficar amedrontado quando a tribulação alcançar a sua vida. Você conseguirá passar por elas sem murmurações, honrando ao Senhor que amou você até o fim. Você precisa continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. Há muitos crentes, meus irmãos, cujos corações parecem um mar revolto, agitado, em meio a uma quantidade imensa de emoções, corações que não conseguem permanecer firmados, que titubeiam na fé. É preciso ficar firme. Como salmista, você precisa por vezes pregar a sua alma. Dê uma olhada no Salmo 42 e veja como é que o salmista lidava com as suas tribulações. Salmo 42, verso de número 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista está passando por um momento difícil na sua vida, um momento muito complicado, e o que ele faz em meio à tribulação? Ele prega para ele mesmo. E isso é algo que nós precisamos aprender a fazer. Pregar a nossa alma.
Por que você está abatido, Milton Júnior? O que está tirando a sua paz? O que está roubando a sua alegria? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E talvez nesse ponto você diga assim: eu estou entendendo, pastor. Estou entendendo, eu preciso ficar firmado em Jesus Cristo. Eu entendo que eu não posso titubear na fé. Eu não sei viver assim. Como é que nós vivemos dessa forma? É possível viver dessa forma? É possível viver de tal maneira? Como é que alguém pode se manter firme na fé, mesmo em meio às tribulações? E então você olha para a continuação do texto. Em meio às tribulações é preciso se lembrar que o Senhor está com você. Os versos 2 e 3 vão tratar exatamente disso. Preste bastante atenção no que vem a seguir. Jesus está apresentando aqui uma boa razão para estes homens continuarem crendo. E atente bem ao argumento, considerando a promessa lá do verso 18. Veja lá qual é a promessa do verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa promessa é importante no contexto, sabe por quê? Porque Jesus acabou de dizer para os discípulos: olha, eu estou indo e vocês não podem ir comigo. Senhor, para onde o Senhor vai? Que negócio é esse? Nós vamos ficar sozinhos. Agora Jesus está fazendo uma promessa: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês. Então veja o verso de número 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa expressão, casa do meu pai, não significa necessariamente o céu. Em alguns momentos você vai ver que significa sim o céu. Mas na Escritura não são poucos os lugares em que a casa do Pai não está se referindo ao céu, mas ao local onde o Senhor está. Essa é a casa do Pai. Você quer ver um bom exemplo disso? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. E aqui no capítulo 28, você tem aí na sua Bíblia o texto dizendo que se trata da fuga de Jacó. Lembra que Jacó está fugindo porque ele roubou a bênção do seu irmão está furioso com ele, o seu irmão quer matá-lo, ele se vai, e então a partir do versículo 10, o texto diz que ele chega em um local e vai dormir, e ele sonha com uma escada que vai até o céu, e anjos que subiam e desciam por aquela escada. Lembre-se que aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus já fez referência a esse texto, sobre ele mesmo sendo esta escada que vai até o céu, a escada que faz com que os homens possam chegar até o Pai. Curiosamente, o que você tem aqui, depois que Jacó acorda, no verso 17, é que o texto diz: e temendo disse, quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó não está se referindo ao céu, ao local da habitação do Senhor, ele está dizendo: Deus está aqui, este local é o céu. Inclusive nós cantamos isso há pouco, com o Senhor é céu aqui. Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, é a porta do céu. Mais à frente você perceberá que o tabernáculo era chamado desta forma, casa de Deus. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, lá no capítulo de número 3.
6, 1 Crônicas, capítulo 6, verso de número 48. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Era assim que era chamado o tabernáculo. O tabernáculo da casa de Deus. Posteriormente, o templo passou a ser chamado casa de Deus. Vá no segundo livro das Crônicas, agora sim, capítulo de número 3. Salomão edifica o templo que vai ser colocado no local do tabernáculo. No verso 3, o texto diz assim: foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. Então veja, Jacó está no meio do nada, e ele está dizendo, aqui é a casa de Deus. O tabernáculo que estava andando, ele era móvel. Onde o povo estava o tabernáculo, ali está a casa de Deus. O templo está sendo chamado de casa de Deus. No Novo Testamento, você tem João, o próprio João, usando por 2 vezes o termo que vai aparecer no capítulo 14. Volta lá em João. Jesus está dizendo no verso 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Não é a primeira vez que João usa esse termo, casa do meu pai. Qual foi a primeira vez? Volte lá no capítulo 2 de João. No capítulo 2, você sabe que Jesus entrou no templo. E chegou lá no templo, ele viu aquela quantidade de cambista vendendo para lá e para cá. Ele entrou e expulsou os cambistas, dizendo o seguinte no verso 16. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de oração. Veja que em nenhuma destas passagens que eu citei, o texto está se referindo ao céu. Nem mesmo aqui no contexto mais amplo de João. Quando João registra Jesus falando da casa do seu pai, Jesus estava falando do tabernáculo, que estava cheio de cambistas. Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Então, à luz desse texto, do capítulo 2, verso 16, você pode entender que em João 14, a casa do pai não significa necessariamente o céu, mas o local da habitação de Deus. Mas pense um pouco mais no episódio lá do capítulo 2. Falei para você deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos virar um pouquinho de lá para cá. Lá no capítulo 2, Jesus entra no templo, vê tudo aquilo e diz, vocês estão fazendo da casa do meu pai um local de negócios. A casa do meu pai é um local de oração. Ele expulsa os cambistas. Então acontece algo bastante interessante aqui. Veja no versículo de número 18. Perguntaram, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus entra no templo expulsando todo mundo. Eles falam assim, por que você está fazendo isso? Que sinal você vai fazer que mostra que você pode fazer o que você está fazendo? Veja a resposta de Jesus. Destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Que santuário? Veja o texto. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus está dizendo que o templo era a casa do Pai, e ele expulsa os cambistas dali, mas quando eles falam, que sinal você vai fazer? Ele fala assim, eu vou destruir o santuário. Como? A gente levou muito tempo para construir, em 3 dias somente, mas Jesus agora falava a respeito dele. Porque a partir do momento da encarnação, não é mais o templo o local da habitação de Deus, é o próprio Cristo o templo. É por isso que João, lá no começo do Evangelho, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fez o seu tabernáculo entre nós. Os discípulos não entenderam aqui.
Quando foi que os discípulos entenderam o que Jesus estava falando? Veja o texto. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Os discípulos só vão compreender que aqui Jesus está falando dele mesmo, como o santuário da casa do Pai, quando ele morrer e ressuscitar. É esse o santuário que será destruído e que será reedificado em 3 dias. E eu volto a dizer, na encarnação, o local da habitação de Deus não é mais simbólico, ele é real. Deus habitou entre nós, Deus tabernaculou entre nós. Mas veja ainda outros usos do termo casa de Deus no Novo Testamento. Abra sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Lembre-se que o contexto de Timóteo é Paulo falando sobre o culto, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 ele diz assim no verso 14: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Paulo não estava pensando nas paredes. No que Paulo estava pensando? Está aí no texto, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora Paulo está dizendo, a casa de Deus está aqui, é a igreja. Não é assim que nós queremos? Quando a igreja está reunida para adoração, ali está a casa de Deus. Não são as paredes, não é um local físico, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está ligada ao cabeça, que é a casa de Deus. Mas vamos um pouco mais, vai em Hebreus, capítulo de número 3. E aqui então você tem uma comparação que será feita entre Moisés, que construiu o tabernáculo, e o Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. A comparação aqui é a seguinte: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus é fiel em toda a casa de Deus. Hebreus continua: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Não é curioso o que Hebreus está dizendo? Cristo é fiel na casa de Deus, e a casa somos nós. Volte então em João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai em João 14 se refere ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Esta é a casa do Pai, mas Jesus está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. O que são estas moradas? A palavra que aparece aqui é um substantivo, é importante no nosso texto. É a palavra grega moné. Este substantivo só aparece 2 vezes na Bíblia.
As duas vezes que esse substantivo aparece na Bíblia são no Evangelho de João, as duas vezes no capítulo 14 de João. O que significa moné? Moné significa morada ou lugar de habitação. É isso que significa este substantivo. Os estudiosos, a maioria dos estudiosos, liga esta origem do substantivo moné a um verbo, que é o verbo meno. O que significa este verbo na língua grega? Meno significa eu permaneço. Meno significa permanecer, ficar, habitar. Então você tem um verbo e você tem um substantivo, que vem deste verbo. Esse substantivo significa morada, o local da habitação, o local onde se habita. Por que é importante você entender isso? Porque João usa bastante o verbo. Se o substantivo só é usado duas vezes aqui, o verbo é usado várias vezes, tanto por João quanto por outros escritores. E eu quero mostrar o uso somente em João. E está exatamente no capítulo seguinte, capítulo de número 15. Se você olhar o capítulo 15, eu vou ler para você aí do verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E aqui está a importância da palavra que eu estou dizendo. A palavra que aparece aqui é a palavra para habitar, para ficar. Jesus está dizendo: habite em mim e eu habitarei em vós. Essa é a ideia. E ele continua dizendo: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão permanecer na videira, assim nem mesmo vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Em cada local que está aparecendo essa palavra aí na sua Bíblia, permanecer é o mesmo verbo lá, meno, habitar. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, mais uma vez, a mesma palavra. 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no amor do meu Pai. E o texto segue com várias referências a este verbo, de 1 a 10. Em João capítulo 14, você tem esse mesmo verbo que vai ser usado para mostrar o relacionamento íntimo entre o pai e o filho. Veja João 14, verso de número 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. O Pai que habita em mim, eu habito com o Pai, essa é a ideia. E este verbo está sendo usado agora para mostrar esse íntimo relacionamento entre pai e filho. Vá lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. E aqui no verso de número 6, João diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O verbo aqui é usado agora em relação ao crente unido a Cristo. Você está vendo as conexões? O Pai unido ao Filho é este verbo. Jesus unido aos crentes
é este mesmo verbo. Os crentes permanecendo na palavra é este mesmo verbo. Então, diante disso, pense novamente no substantivo. Esse aqui é o verbo. O substantivo é morada, local de habitação. Moné está traduzido aí na sua Bíblia por morada. A primeira vez que ele aparece é nesse verso aí, 2. Na casa do meu pai, a casa do meu pai, já vimos aqui o corpo de Cristo. Há muitas moradas, há muitos locais de habitação. Sabe qual é a segunda vez que aparece essa palavra? Verso 23 aí de João, veja lá. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Esta é a segunda vez que aparece a palavra. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se alguém me amar, eu vou vir e farei morada nele. Mesma palavra. Está claro então nessa passagem que morada significa local de habitação. Como pai e filho farão morada no crente. Agora é muito importante você perceber o contexto em que está inserida esta promessa aqui. E eu quero ler com você no capítulo 14, a partir do verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Lembre do contexto mais amplo. Eu estou indo embora. Eu estou indo e vocês não podem ir para onde eu vou, Senhor, para onde o Senhor vai. Eu não vou deixar vocês órfãos. Continua lá. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração. Jesus começou essa sessão falando, não se turbe o vosso coração. Jesus terminou essa sessão aqui dizendo, não se turbe o vosso coração. E o que está no meio disso tudo? A promessa da vinda do Espírito Santo para habitar nos crentes. Note, verso 16, o Espírito é outro Consolador, que estará no lugar de Jesus, que até então está fisicamente com os discípulos. No verso 17 isso fica claro, ele habita com vocês, mas ele estará em vocês. No verso 18, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Jesus não está se referindo aqui à sua segunda vinda. De novo, nós cremos que Jesus voltará uma segunda vez. Mas aqui, ele não está se referindo à sua segunda vinda.
Aqui ele está se referindo à vinda do Espírito dele para habitar de uma vez por todas nos crentes. No capítulo 14, dos versos 26 e 27, como eu disse, Jesus repetiu a expressão inicial, dizendo que o coração de vocês não fique agitado. O que indica então que ele está tratando do mesmo assunto. Ele não mudou de assunto. O contexto é o mesmo. E tudo isso então lança luz aos versículos que nós estamos vendo, 2 e 3, volte nele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então veja só, a casa do Pai é a igreja, o corpo de Cristo. As moradas então são os crentes, Deus habitando nos crentes. Jesus está dizendo que vai preparar lugar. O que seria isso? Jesus afirma que precisa ir preparar um lugar antes que o Espírito venha para estar com eles. No contexto, o foco de Jesus não está em ir para o céu. O foco de Jesus está em ir para o Pai. Como é que você sabe disso? Veja a partir do verso 4. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu estou indo para o Pai, vocês irão para o Pai. Então, para onde Jesus está indo? Jesus está indo para o Pai. É claro, é verdade, os crentes habitarão em novos céus e nova terra. Mas a volta ao Pai precisa ocorrer antes que os crentes sejam morada de Deus, aqui no contexto. O que quer dizer que a obra de Jesus precisa ser consumada. Ele já se fez carne, ele já habitou entre nós, ele já cumpriu a lei. Ele precisa morrer. Mas ele não pode permanecer morto. Ele precisa ressuscitar. Ele precisa ascender aos céus. Ele precisa ser glorificado. Por que tudo isso tem que ocorrer? Volta lá no capítulo 7 de João. Veja aí aquele episódio de Jesus falando que ele é a fonte de água viva. Versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que João está dizendo aqui? Por que o Espírito não foi dado ainda? Porque antes do Espírito ser dado, o Filho precisa ser glorificado. E é para isso que ele está indo. E isso significa, eu vou preparar para vocês lugar. Logo, volte lá em João 14, quando Jesus diz no verso 3, e quando eu for e preparar lugar, voltarei. Ele não está falando da segunda vinda. Ele está falando da descida do Espírito. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar e eu vou estar com vocês. Vocês terão outro Consolador. É por isso que você precisa lembrar aqui da grande comissão. Porque antes da sua ascensão, Jesus reúne os seus discípulos, ide pelo mundo,
pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim que Mateus registra. Mas há um outro registro dessa comissão em Atos dos Apóstolos. Abra lá comigo. Capítulo 1. Lucas está dizendo aqui: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está dizendo: eu já escrevi para você o Evangelho. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Qual foi a promessa? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. De quais dias? Jesus está nos seus últimos momentos de vida. Não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja então o verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo com a ascensão de Jesus, o Senhor Jesus está à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja, mas Ele está presente em cada crente, por meio do seu Espírito Santo. Você não está sozinho. Você não foi deixado para trás. E é isso que você precisa ter em mente nas suas tribulações. Há um Consolador à destra de Deus. Há um Consolador habitando em você. Um Consolador tal qual Jesus Cristo, da mesma qualidade de Jesus Cristo. O Espírito mora nos crentes, habitando nos crentes, razão deles não estarem órfãos. Então, quando Jesus está dizendo, não se turbe o coração, não deixe o coração ficar agitado, creiam em Deus, creiam também em mim. A igreja do Senhor, a casa do Pai, tem muitas habitações, e eu vou preparar lugar para esta habitação, e quando eu completar e consumar a minha obra, o Espírito virá e habitará em cada um de vocês. E vocês, diz o texto, veja lá, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo está aqui. É isso que nós cremos. Nós falamos que quando nós cultuamos a Deus, nós nos reunimos e Cristo está em nosso meio, e aí Ele canta louvores, e Ele intercede por nós. Sim, Ele não somente está em nosso meio, Ele está em nós. E é nesse momento então que você precisa perguntar: por que estais abatida, ó minha alma? Jesus se faz presente todo o tempo. Todo o tempo. Você nunca
estará sozinho. Você tem um grande consolo em seus momentos de tribulação, porque o Deus Trino está com você. Não é só o Espírito, não é o Espírito e Jesus, é o Deus Trino que está com você. E é por isso que você precisa continuar crendo em Deus e também em Cristo Jesus. Independente das suas tribulações, dos seus dilemas, dos seus problemas, de pessoas te abandonando, você não está só. Um dia não haverá mais tribulações, você habitará com o Senhor em novos céus e nova terra. Mas a presença de Cristo, por meio do Espírito Santo, na sua vida, já garante esse consolo. Já é um prenúncio de tudo o que iremos experimentar em novos céus e nova terra, como nós cantamos hoje. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. É assim que você precisa entender o hino. É desta maneira que você precisa cantar. O Espírito está em você, e é isso que torna você diferente do mundo. Volte lá no verso 19, veja o que Jesus disse: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Até aquele momento da encarnação, todos estavam vendo a Cristo, crentes e não crentes. Mas ele diz: porém, me vereis, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Jesus foi morto, foi assunto aos céus. O mundo não pode mais contemplar a Cristo, não pode ver a Cristo. Você vê a Cristo. Você vê o seu Salvador, porque Ele vive. O Espírito que está em você testifica que Ele vive, testifica que você é um filho de Deus. Então louve a Deus pela obra de Cristo, que preparou todas as coisas para a vinda do Espírito que habita em você, e que por habitar em você, concede a você poder para lutar contra o pecado, concede dons à igreja. Não é assim que Paulo diz? Quando ele subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Os dons são dons do Espírito, que faz você frutificar. Jesus vai falar isso mais à frente. Eu designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça. A presença de Jesus por meio do Espírito Santo é também a garantia do seu retorno para estar fisicamente, para sempre, com o seu povo. O texto então ensina como é que você deve agir nas tribulações. Continue firme na fé. Lembre que o Senhor habita em você, está com você. Ao consumar a sua obra, morrendo, ressuscitando, ascendendo ao Pai, Jesus envia o Espírito Consolador, a fim de estar para sempre habitando com os discípulos. É a igreja a habitação do Senhor no Novo Testamento. É a igreja a casa de Deus na terra. Lembre-se que por ocasião da consagração do templo, o Espírito encheu o templo. A glória de Deus encheu o templo, pois foi isso que aconteceu com o novo templo no Novo Testamento, na descida do Espírito. Os crentes, a igreja, foi cheia do poder do Espírito do Senhor, lá no Pentecostes. O texto, portanto, não fala da segunda vinda de Jesus Cristo e da preparação de mansões celestiais.
Talvez você tenha ficado frustrado agora, dizendo: pastor, eu pensava tanto na minha casinha. Há um consolo maior do que a sua casinha. Não se preocupe com o local onde você vai habitar. Isso não deveria ser importante, desde que você habite com o Senhor, que já habita em você, que já está em você, que é o seu consolador nos seus momentos de tristeza e de tribulação. O texto trata da consumação da obra de Cristo, para envio do seu Espírito. De novo, isso não diminui a esperança de novos céus e nova terra, que é anunciado em outras partes da Escritura. Antes, o que o texto faz, nos mostra, é que já é possível experimentar tudo aquilo que um dia experimentaremos de forma plena na consumação. E é por isso que eu encerro com Apocalipse, que fala de toda esta plenitude, lá no capítulo 21, de 1 a 4, aqui sim, falando de novos céus e nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Não acho que é uma cidade física. Quem está descendo do céu é a igreja, é o corpo de Cristo. Como é assim? Olhe para o texto. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aqui a obra está plena, aqui está consumado de uma vez por todas. Até lá, o Espírito está em você, Ele é o seu consolador nas suas horas de tristeza e de angústia. É Ele que te mantém firmado na fé, olhando para o seu Redentor.